Eu separei um texto aqui essa manhã, quero compartilhar com você. Ezequiel capítulo de número 1 e verso de número 1. Ezequiel capítulo 1 e verso de número 1, que diz o seguinte, olha. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visão de Deus. Amém? Ezequiel capítulo 1 e verso de número 1. Queria que você prestasse muita atenção aqui, porque o livro do profeta Ezequiel, ele narra para nós o contexto da movimentação que o povo de Israel está passando cativo na Babilônia. Então eles estão cativos, eles foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Eles estão presos. Eles estão sendo humilhados. Eles estão em uma situação em que nós olharíamos para ela e diria, não há razão aqui para que nós continuemos fazendo o que nós fazíamos. É por isso que é importante a leitura, o estudo da palavra, porque muita gente acredita que a Bíblia ela está escrita em ordem cronológica. Então, a leitura para muita gente é de acordo com aquilo que está narrado, só que a Bíblia não está em ordem cronológica dos acontecimentos, né? Então, olha só que coisa, quando nós lemos o Salmo 137, que é o salmo de quem está lá naquela situação que Ezequiel escreveu. O Salmo de número 137 diz assim, junto aos rios da Babilônia, lembra que Ezequiel está falando que está junto ao rio Quebar. Ele dá um lugar específico ali. O escritor dos Salmos não, ele está dizendo, olha, junto aos rios da Babilônia, o que provavelmente deveria ter mais de um conhecido ali, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Veja que há no coração do povo uma saudade avassaladora, destruindo a esperança. Por quê? Nabucodonosor, além de invadir a nação e levar os homens cativos, também destruiu e queimou o templo. Então, os homens foram levados cativos, a cidade foi destruída e o templo, lugar da adoração, foi queimado. Os utensílios do templo foram levados, saqueados, roubados. Imagina o coração desse povo. Aí no versículo 2, ele diz assim do Salmo 137, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Aquilo que Nabucodonosor fez foi tão destrutivo que tirou do povo a esperança, a alegria e o propósito de adorar a Deus. Essa talvez seja a realidade que muitos enfrentam. Porque talvez você olha para a sua circunstância e diz, pastor, é muito parecido, porque eu também não tenho motivos nenhum, zero motivos para continuar adorando a Deus. Olha como está a minha situação, olha como está a minha vida, olha como está a minha circunstância. E a gente acredita nisso. E nós acreditamos que devido à nossa situação, ela determina a nossa adoração. Agora escreva aí, a nossa circunstância atual não pode, em hipótese nenhuma, determinar a nossa adoração. Você imagina se eu vou adorar a Deus
dependendo do que eu estou vivendo. Então, se eu estiver vivendo um momento bom, adoro a Deus. Se eu não estiver vivendo um momento bom, eu não adoro a Deus. Porque eu adoro mediante a circunstância que eu estou vivendo. O que determina a minha adoração é circunstância. Não, é claro que não. O que determina a minha adoração é a minha fé, não é a circunstância. É a fé que carrego, é a fé que tenho que determina a minha adoração. Para muita gente, a circunstância determina se ele adora ou não, se crê ou não. É por isso que você encontra muita gente que um dia está na igreja, no outro dia não. Aí você pergunta, por que você não está? E ele vai responder para você, por causa do problema que eu estou enfrentando. Porque o problema para ele, a circunstância para ele, determina se ele adora ou não. Então ele adora a Deus mediante o que ele está vivendo. Ele adora a Deus mediante a circunstância que está vivendo. Só que o problema, a circunstância atual, não pode, em hipótese nenhuma, determinar a nossa adoração. Você já parou para pensar quantas vezes a circunstância roubou de você a adoração? Ah, hoje eu não estou bem, então eu não vou na igreja. Ah, hoje eu não estou bem, então eu não vou na célula. Ah, hoje eu não estou bem, então eu não vou ir na reunião de oração. Eu não vou no estudo bíblico. Por quê? Porque eu não estou bem. Toda essa circunstância determina como você se move. E nós não podemos ser direcionados pelo que nós sentimos. Ora, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, não somos guiados por vista, nós nos movemos pela fé. Vai ter momentos em que nós vamos parar e vamos pensar assim, eu não estou sentindo nada, ou eu estou sentindo algo contrário ao que eu tenho que fazer. Mas eu não sou movido por esse tipo de circunstância. Eu não sou movido por esse tipo de questão. Eu sou movido por fé. Porque eu posso estar em um dia mal e dizer assim, hoje eu não vou no culto não, porque eu estou mal. Eu não vou porque eu não estou bem. Porque em algum momento nós permitimos que os sentimentos determine a nossa adoração. Todo dia nós vamos estar bem? É óbvio que não. Todo dia eu vou estar sorrindo? É claro que não. Mas mesmo não estando bem, eu vou adorar a Deus. Eu vou entregar a Deus o meu sacrifício de louvor. É exatamente contrário ao que a nação de Israel está fazendo na Babilônia. Porque lá na Babilônia, eles estão fazendo o contrário. A circunstância determinou a adoração. Por isso que eles estão dizendo, junto aos salgueiros que estão ali, nós penduramos as nossas harpas. Aí olha o versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Então, para a nação de Israel, a circunstância determinava a sua adoração, mas não para nós. E deixa eu dizer algo para você aqui. Isso não é uma insensibilidade a respeito do que você está vivendo. Talvez você está vivendo algo muito difícil. Um luto, uma grande perda, talvez você está vivendo um momento difícil a respeito da sua saúde, a respeito da sua empresa, a respeito do seu ministério. Eu entendo isso. O que eu estou dizendo para você é, não permita que isso determine a sua adoração. Não é ignore a sua dor, é mesmo em meio à dor, tem a capacidade de adorar a Deus.
Mesmo em meio ao conflito, à adversidade, adore a Deus. Porque é isso que nós precisamos. Aprender a diferença entre adorar e sacrifícios de adoração. Porque a adoração, para muita gente, é quando ela está bem. Então eu estou bem, eu adoro. Eu estou bem, eu estou no culto. Mas quando eu não estou, eu não vou. Agora, o sacrifício de louvor é completamente diferente. Oh, glória! O sacrifício de louvor é mesmo não estando bem, eu vou adorar a Deus. Mesmo não estando legal, eu vou adorar a Deus. Porque esse é o meu sacrifício de louvor. Então veja aqui, Ezequiel capítulo de número 1 e o verso de número 1 que nós estamos lendo, ele está falando exatamente sobre essa condição que eles estão vivendo. Estão cativos na Babilônia, estão presos, penduraram as suas harpas. Mas a Bíblia diz, no final do verso 1, que mesmo em meio a toda aquela dificuldade, os céus se abriram. Oh, glória! Os céus se abriram. Sabe, uma das coisas que verdadeiramente é necessário na nossa vida é a direção que nós olhamos. Pastor, como assim a direção que nós olhamos? Nós vivemos uma vida cristã tão limitada e terrena que toda a nossa expectativa é em direção à terra. Nós aguardamos o socorro da terra, o livramento da terra, tudo relacionado à terra. Mas a Bíblia diz que os céus se abriram. E sabe por que isso está sendo descrito? Porque o profeta tirou os seus olhos da terra. E ao tirar os seus olhos da terra, enxergou os céus abertos. Deixa eu dizer algo para você. Os céus, desde Cristo Jesus, está aberto. A questão é se você está olhando na direção correta. Não se trata do céu aberto ou céu fechado. Se trata da direção que você olha. Porque nós vivemos esse evangelho que nos ensina apenas a esperar da terra, nossa esperança está na terra, que nós não conseguimos visualizar o céu. E esperar do céu a resposta que nós precisamos. Dificuldade, aflição, angústia, mas céu aberto. Oh, glória! É isso que você precisa entender. Escreva aí. Desde Cristo Jesus. Ou seja, mais de 2000 anos atrás, os céus estão abertos. A pergunta é, você está olhando para a direção certa? Você já enxergou isso? Ou você está olhando só para a terra, só para a sua circunstância, só para o problema? É por isso que a gente vive uma vida cristã triste. Por que a nossa vida cristã é uma vida triste? Porque a gente só sabe esperar da terra. E aí você fica assim, porque as pessoas não me ajudaram, porque a minha família negou ajuda, porque o meu familiar não me emprestou dinheiro e ele tem. Veja, a gente fica esperando só da terra. E esse se torna o nosso maior problema. Porque a nossa visão, ela só está enxergando problema.
Agora, quando eu levanto os meus olhos, oh glória! Quando eu levanto os meus olhos, quando eu tiro os meus olhos da terra, eu enxergo o Senhor. E louvado seja Deus por isso. Que nessa manhã, você possa levantar os teus olhos para ver, para enxergar. Não ver apenas o problema, mas enxergar além do problema. Pastor, o que existe além do problema? Céus abertos. E aí o versículo de número 1 termina. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Oh glória! Por quê? Porque quando o céu se abre e você entende isso, a sua visão, ela muda. Não é mais uma visão terrena, é uma visão de Deus. É uma visão completamente transformada para que você possa entender, de fato, que aquilo que você está vivenciando não é a mesma realidade do céu. Nunca será. Por isso a nossa oração, ela segue o modelo de Jesus. Qual é o modelo de oração de Jesus? Que venha o teu reino. Como vir o teu reino? Porque o que nós estamos passando é algo muito difícil. Agora, quando vem o reino de Deus, vem também a realidade do reino. Vem também a realidade que não é a nossa, mas é a realidade que já existe no alto. Você consegue entender isso? Você fica orando assim, Senhor, muda a minha circunstância, muda a minha situação. Não, não é assim que se ora. Não é muda a minha circunstância, é venha o teu reino. Porque a única maneira de mudar a circunstância é com uma nova realidade. E onde existe essa nova realidade? No céu. Por isso que essa nova realidade que já existe, que ela venha para a terra. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Sem entender isso, nós vamos sempre viver uma vida mediante ao problema. E não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus quer para nós. Por isso, você está na sua casa, que venha o teu reino na minha casa. Uma nova realidade. Uma realidade celestial. Você está no seu trabalho, que venha o teu reino no meu trabalho. Uma nova realidade. Você está na casa de familiares, que venha o teu reino na casa da minha família, uma nova realidade. Porque todas as vezes que você deseja uma nova realidade, ela precisa vir do alto. Por isso é importante a direção que você olha. Por isso é importante você, nessa manhã, parar para se questionar se tem olhado na direção correta. Porque se você está olhando na direção correta, você já sabe, existe um céu aberto. E se existe um céu aberto, existe uma nova realidade disponível. E se essa nova realidade está disponível, a minha pergunta para você é: por que não vivê-la?
Por que não desfrutar dela? Por que ficar amargando uma realidade terrena se temos a oportunidade de nos agarrarmos em uma realidade celestial? Esse é o ponto. Por isso Ezequiel 1:1 é importante. Céus abertos. Amém. Visões de Deus. Não mais a minha visão. Não mais a minha perspectiva, mas uma perspectiva de Deus. Uma perspectiva celestial. Uma perspectiva nova para uma nova realidade. Glória a Deus!